porque classificar o lucro presumido como benefício fiscal é uma aberração e por que você precisa saber disso, já que não é dono de empresa. Essa mudança viola esse artigo e vai aumentar a carga tributária para 2026. Mas antes de continuar, eu te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe esse conteúdo. É importante que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, possível. A preocupação não deve ser qual o chinelo que você vai usar no fim do ano. A verdadeira preocupação são os tributos que estão sendo preparados agora e vão abalar o seu bolso e o seu negócio a partir de 2026. Porque ninguém escapa. Veja, enquanto todo mundo discutia a propaganda do chinelo, decisões importantes estavam sendo tomadas em Brasília, em silêncio. Esse tipo de distração, como a propaganda do chinelo, não é novidade, é estratégia. Quando a atenção do público é desviada para pautas superficiais, mudanças profundas passam sem resistência. É exatamente isso que esse autor descreve no livro 1984. O controle não acontece só pela força, mas pela manipulação da narrativa, pela distração constante e pela alteração do significado das palavras. Hoje chamam regime tributário de benefício fiscal. Amanhã chamam aumento de ajuste fiscal. Veja, o estado das coisas não é sobre a sandália, não é sobre polêmica de marketing, é sobre poder, controle e dinheiro saindo do seu bolso sem que você perceba. Se você quer entender como isso funciona, como governos mudam de conceitos, reescrevem a realidade e usam distrações para avançar agendas impopulares, você precisa ler o livro 1984. Esse livro não é ficção distante. Ele é um manual para entender o que está acontecendo no presente momento. Enquanto os grandes influencers discutem o que você deve vestir ou calçar no fim do ano, eles decidem o quanto você vai pagar de imposto em 2026. Se você quiser ler esse livro, eu vou deixar na descrição o link. Leia, você precisa se preparar. Quem tem conhecimento tem liberdade. Veja o que disse Jesus em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos adquirir conhecimento para saber o que está acontecendo no momento. Mas vamos falar agora do PLP 128, que traz uma mudança importante na forma de enxergar os tributos das empresas. Ele passa a considerar regime de apuração do imposto como o regime do lucro presumido, não mais como uma simples forma de cálculo, mas como um benefício fiscal. Essa mudança de classificação é extremamente importante, porque ao tratar o regime como benefício, o projeto permite que o governo limite, revise e até aumente tributos e até aumente a tributação sobre o lucro das pessoas jurídicas, o que vai resultar numa carga tributária maior para as empresas. Para entender essa mudança, precisamos entender da onde vem o poder do governo de tributar a renda. Primeiro, precisamos relembrar de onde vem o poder do Estado
de tributar a renda. O imposto de renda, o IR, que incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem fundamento direto da Constituição Federal. Mais precisamente nesse artigo e inciso. Esse imposto deve respeitar 3 critérios constitucionais básicos. A generalidade, que significa que todos que têm renda podem ser tributados. A universalidade, que significa que toda a renda deve ser considerada. E por último, a progressividade, que significa quem ganha mais, paga mais. Além do IR, existe a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, cuja finalidade é financiar a Seguridade Social. A CSLL encontra respaldo nesse artigo da Constituição Federal. Embora tenha finalidade distinta, ela incide sobre a mesma base econômica do IR pessoa jurídica, ou seja, o lucro das pessoas jurídicas. Você sabe por que é importante que você entenda tudo isso, mesmo sem ser proprietário de empresa? Porque no fim das contas, esse aumento da carga tributária não fica apenas nas empresas. Ele acaba penalizando todo brasileiro, o empreendedor e, por consequência, o cidadão comum. Isso acontece porque todo aumento de tributo é repassado para os preços. Vamos ao exemplo comum que é muito usado para te enganar. Dizer que uma pessoa que ganha até 5 mil reais não paga imposto de renda não significa que essa pessoa não será afetada. Ela será sim, seremos todos os brasileiros afetados. Porque esse aumento de tributo vai refletir no preço das mercadorias, no preço dos serviços e principalmente na comida que eu e você compramos no supermercado. O ponto mais controverso da PLP 128 é o seguinte: o projeto passa a tratar a opção pelo lucro presumido como se fosse um benefício fiscal, um verdadeiro gasto tributário. A partir dessa classificação texto, o próprio texto do projeto autoriza que esse suposto benefício seja reduzido. Mais uma vez eu indico para você o livro do George Orwell, porque ele explica essa troca de palavras para que você possa entender o que está acontecendo no Brasil atualmente. É exatamente isso que essa lei determina. Veja, esses artigos que a partir de 2026 haverá uma redução linear de 10% sobre esse suposto benefício fiscal. Em termos práticos, significa que as empresas que usam hoje o lucro presumido podem passar a pagar mais impostos, mais tributos. Simplesmente porque o regime deixa de ser tratado como um regime de apuração, como uma forma legítima de apuração e passa a ser visto como uma vantagem a ser cortada. É importante deixar claro um ponto essencial. Esse acréscimo de 10% não é uma soma simples ao coeficiente, o índice, a lista de presunção que já existe, de presunção de pretensão do que já existe. Trata-se, na verdade, de um aumento
aplicado sobre o próprio coeficiente, de presunção, de pretensão vigente. Ou seja, o percentual de presunção, de pretensão é recalculado com esse acréscimo. Na prática, essa medida aumenta a base de cálculo presumida. Para ficar mais claro, no setor de serviços, por exemplo, o coeficiente de presunção hoje é 32% sobre a receita bruta. Com a aplicação desse acréscimo de 10%, com a aplicação desse acréscimo de 10% sobre a base, esse percentual passaria para 35,2%. Isso significa uma parcela maior da receita será considerada como lucro para fins de tributação. Outro ponto importante é que essa sistemática exige ao longo do ano um acompanhamento. Isso porque, se o faturamento acumulado atingir o limite de 5 milhões em qualquer momento do exercício, toda a apuração do restante no ano passará a obedecer à nova regra, ainda que em algum trimestre específico o faturamento volte a cair. De acordo com o texto do projeto, o aumento da tributação atingirá as empresas que tiveram receita bruta superior a 5 milhões. 5 milhões no ano calendário. Esse artigo esclarece que o limite anual será distribuído proporcionalmente pelos períodos de apuração, que no regime de lucro presumido são trimestrais. Isso significa, na prática, o teto passa a ser de 1.250.000 por trimestre. Assim, a parcela da receita bruta que ultrapassar esse valor trimestral será submetido ao novo método de tributação, com base de cálculo majorada. Com base de cálculo majorada. O problema dessa reclassificação do legislador, pretendida pelo legislador, entra em choque direto com a própria natureza jurídica do regime, que não foi concebido como benefício fiscal, mas como apuração legítima da base de cálculo. Quando o PLP 128 inclui expressamente o lucro presumido na lista de benefícios que poderão ser reduzidos, o legislador parte de uma premissa clara, a de que, para a maioria das empresas que optam por esse regime, o lucro real obtido seria maior do que o lucro presumido, o lucro presumido pela lei. Nessa lógica, a diferença entre o lucro efetivo e o lucro presumido, que hoje não é tributada, passa a ser tratada como um gasto tributário implícito. Isto é, como uma espécie de benefício fiscal concedido pelo Estado. É justamente essa redefinição que serve como base. Veja a troca de palavras, ao menos na visão de quem propõe o projeto, para justificar o aumento da carga tributária, sem elevar formalmente as alíquotas gerais. Em vez disso, o aumento ocorre por meio de um ajuste de base de cálculo, com o argumento de aproximá-la da realidade econômica das empresas. Eu estou ficando com raiva porque pense na empresa que acabou de começar a crescer e se estruturar de forma sólida. É justamente nesse momento, quando ela começa a ganhar fôlego, que surge essa regra como verdadeiro desestímulo, como isso é uma barreira
para o crescimento. O limite de receita anual de 5 milhões atinge exatamente as empresas que acabaram de sair do Simples Nacional, cujo teto hoje é de 4,8 milhões. Ou seja, trata-se daquela empresa que passou anos se esforçando para crescer, que saiu do regime simplificado, porque evoluiu e que agora começa a operar num sistema mais robusto, em vez dessa empresa encontrar um ambiente de incentivo à consolidação e ao crescimento, essa empresa passa a ser imediatamente alcançada por uma nova carga tributária. Na prática, essa regra acaba funcionando como um obstáculo ao desenvolvimento, penalizando justamente quem começa a crescer. Vê se isso não é revoltante? Historicamente, o lucro presumido sempre foi entendido como a técnica de apuração da base de cálculo. E não, presta atenção, e não como um favor, e muito menos como benefício fiscal concedido pelo Estado. Esse regime do lucro presumido é um regime que envolve riscos para o próprio contribuinte, justamente porque a escolha pode não ser a mais vantajosa naquele momento. Se a margem de lucro da empresa for menor do que a margem fixada pela lei, o contribuinte acaba pagando mais imposto do que pagaria se estivesse no lucro real. Um exemplo simples ajuda a visualizar isso. O exemplo é o seguinte: uma empresa de serviços, na prática, lucra 15%, mas é tributada com base em uma presunção legal de 32%. Nesse caso aqui, a empresa recolhe um imposto sobre o lucro que ela não teve. Por isso, a chamada vantagem do lucro presumido não decorre de uma benese, de um benefício fiscal concedido pelo Estado. Ela é, na verdade, uma técnica de tributação voltada para a simplificação da apuração dos tributos, no princípio da praticabilidade tributária, buscando reduzir os custos de conformidade tanto para o contribuinte como para a administração tributária. Esse entendimento encontra respaldo nesse artigo do Código Tributário Nacional, que funciona como norma geral em matéria tributária. Esse dispositivo é expresso ao estabelecer que a base de cálculo do imposto corresponde ao montante real, arbitrado ou presumido da renda. Ao atribuir ao lucro presumido ao mesmo status jurídicos das demais formas de apuração, o CTN afasta qualquer interpretação de que a escolha por esse regime representa um favor legal. Não é favor. Por essa razão, não é juridicamente adequado tratá-lo como benefício fiscal, sujeito a cortes lineares, sob o argumento de ajuste fiscal. Diante disso, é possível identificar uma clara incompatibilidade entre a proposta e o sistema normativo que estava em vigor. Ao tratar uma técnica de apuração expressamente autorizada pelo CTN como se fosse um benefício fiscal opcional, o projeto rompe com a lógica da segurança jurídica e da previsibilidade, pilares essenciais do sistema tributário. Essa alteração legislativa revela uma postura marcadamente arrecadatória do Estado, em detrimento da estabilidade ao ambiente de negócios. Sacrifica
os negócios para arrecadar para o Estado, para ele não fazer nada, além de usurpar. Para o setor produtivo, o aumento indireto da carga tributária, por meio da elevação da base de cálculo, representa um obstáculo monstruoso ao crescimento. Esse cenário evidencia as dificuldades cada vez maiores enfrentadas pelas empresas para se manterem operacionais e competitivas, em meio a constantes mudanças legislativas e a uma crescente pressão fiscal. O que é lucro presumido, afinal? É uma forma simples de pagar imposto, um regime criado para reduzir burocracia, dar previsibilidade e permitir que empresas médias sobrevivessem sem serem esmagadas pelo custo do sistema tributário. Era, porque agora eu já posso falar, era uma lógica de equilíbrio, menos complexidade em troca de um padrão de apuração. Agora, de forma totalmente distorcida, resolveram dizer que isso é benefício demais. E com essa narrativa passaram a cortar esse benefício demais. Chamar regime tributário de benefício fiscal é uma falsificação conceitual, é uma mentira técnica. O que está sendo feito não é um ajuste fino, é um ataque direto à base de cálculo do imposto, é um ataque direto à base de cálculo do imposto. E aqui vamos ver o ponto mais grave. Não é um aumento de 10% no imposto. É pior. É um acréscimo de 10% na base de cálculo do lucro que o próprio Estado presume que você teve. Na prática, estão cobrando imposto sobre um lucro que sequer a empresa auferiu. A empresa não teve esse lucro. Isso não é neutralidade fiscal. Isso é confisco. Isso é confisco disfarçado. E como se não bastasse, essa regra só atinge quem fatura mais de 5 milhões ao ano, 5 milhões por ano. Ou seja, quem lutou para crescer, quem começou a se estruturar, quem finalmente deu um passo à frente, passou R$1, toda a tributação muda. Isso é punição clara ao crescimento. O resultado é previsível e devastador. Mais IR pessoa jurídica, mais CSLL, mais dinheiro saindo do caixa da empresa, indo para o Estado. Menos recursos a empresa terá para investir, menos contratações, menos fôlego para continuar. Isso não é política fiscal responsável, é estrangulamento do setor produtivo. As empresas vão quebrar. Fica a pergunta que precisa ser feita em voz alta: punir quem gera emprego e começa a dar certo realmente? É realmente um caminho para um país melhor? Ou estamos apenas alimentando mais uma máquina que destrói sonhos, que destrói negócios, desestimula o empreendedor e compromete o futuro econômico do Brasil? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos falar sobre isso. Não esquece a indicação do livro Conhecimento Liberta. Pare de ficar olhando de forma rasa. Você precisa se aprofundar. Conhecimento é libertador. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar, de dar seu like. Vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida.
Nós, brasileiros, precisamos buscar a Deus, porque esse país aqui só muda com a mão poderosa do Altíssimo. Quando as pessoas conhecerem a verdade estiver em todos os corações. Porque o político que teme a Deus, mas temer a Deus de verdade, não é só ser esse oba-oba que está por aí não, mas a pessoa que realmente respeita a lei perfeita da liberdade, ele não vai querer ser político para roubar ou se beneficiar com a posição. Quer dizer, pega o meu voto e o seu voto para ser um deputado, ou seja lá o que for, em benefício próprio. Não, eu não vou roubar, mas ele está lá em benefício próprio, ele quer tirar vantagem para o negócio dele, ou seja lá para o que for. Então, nós precisamos orar pelo país, nós precisamos nos posicionar para que Deus venha agir em nosso favor. Como está escrito lá no livro de Daniel, Deus ele remove reis, estabelece reis, para que seja removido toda essa corrupção e ladroagem desse país, e Deus venha levantar homens e mulheres que temem e amam a Deus e respeitem e queiram administrar o país, respeitando, em primeiro lugar, a lei de Deus, porque aí ele não vai fazer de qualquer jeito, ele vai trabalhar em favor do Brasil. Medite nesse salmo. Eu não estou, eu venho lendo os salmos na sequência, hoje caiu no salmo 70, 60, vamos ler e apreciar a palavra de Deus, glorificar o nome do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que por nós tudo executa. E eu te digo mais uma vez, no Brasil, só Deus precisa ser mudada a base. O povo precisa se curvar diante de Deus, porque o povo o político, ele sai da base e ele sobe querendo tirar proveito de tudo que ele acha pela frente. É o pensamento da base, é o pensamento do povo. Porque o político saiu do meio do povo, então aquele pensamento de Brasília é o pensamento do povo. O povo precisa conhecer a verdade é a palavra de Deus. Vou ler aqui os salmos e para abençoar a sua vida. E não esqueça de me ajudar nesse canal, ore por mim e também compartilhe os vídeos com seus amigos e vizinhos e pessoas nas suas redes sociais. Então vamos ler os salmos. Tu nos rejeitastes, ó Deus, e quebraste nossas defesas, sobre nós derramaste tua ira, agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas, repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Medite nesse salmo, mas preste atenção no que nesse versículo ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo o socorro humano é inútil. Nesse caso aqui, nós temos que nos curvar diante de Deus, arrependidos e clamando a Deus por misericórdia. É isso que precisamos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos
e clamar pela misericórdia do Altíssimo, porque é em vão o socorro do homem. Eu vou deixar para você o link do livro na descrição. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Que Deus levante intercessores nessa nação para interceder por todos, em nome de Jesus.